Queridos, nós vamos falar então um pouquinho, vocês já devem ter assistido o vídeo, os 3 vídeos que eu postei bem curtinhos, né? Sobre a herança relacionada ao sexo. A herança relacionada ao sexo, ela pode ser... Por que relacionada ao sexo? Porque ela está relacionada ao par de cromossomo sexual. Só vamos lembrar, nós temos 46 cromossomos dentro de cada célula do nosso corpo. Desses 46, 44 são cromossomos autossômicos, ou seja, vão determinar todas as nossas características, né? Se vai ser bonito, se vai ser feio, se vai ser lindo igual o Leonardo Martinelli ou não, né? Mariana tá rindo aqui porque ela viu o vídeo. E o par sexual, né? Que no caso da menina vai ser XX e no caso do menino vai ser XY. O que acontece? Existem regiões entre o X e o Y que são correspondentes e existe uma região no Y que a gente chama de região holândrica. Então, existem características que são determinadas por aquela região ali, tá? A gente já vai falar logo em seguida. Então, esse tipo de herança relacionada ao sexo, ela pode ser herança ligada ao cromossomo X. Neste caso, nós mulheres saímos em vantagem. Em alguma coisa nós temos que ter vantagem nessa vida. E é nessa herança aqui. Por quê? O menino, ou ele vai apresentar esta característica, ou ele não vai. A menina, ela pode apresentar, ela pode ser portadora, ou ela pode não ter, ser normal. E aqui entram dois tipos de herança. O daltonismo. Daltonismo são aquelas pessoas que não conseguem distinguir algumas cores, né? Algumas em tons de azul, cinza, azul escuro, azul claro, outras trocam o verde e o vermelho. Então vai depender. Por quê? Porque tem problema lá nos cones, lá na visão, que é relacionado com o par sexual. E aí o que acontece? O genótipo, lembra do parzinho de letra? Azão, azinho, 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 azão, azão? Aqui nós temos X, X e XY. Por quê? XX são as mulheres, nós temos 2 cromossomos lá no par sexual igual, e o menino XY. Como é que vão ser os genótipos da menina com relação ao daltonismo? Se ela for normal, não tiver nenhum gene para ser daltônica, ela vai ser XDzão, XDzão. Ela pode ser portadora, ou seja, ela não apresenta a característica, mas ela porta ela e pode passar para um filho depois. Ela vai ser XDzão, XDzinho. E ela pode ser daltônica. Isso é muito raro, tá? Apenas 0,04%. Então é bem pouquinho de mulheres daltônicas. Eu conheço homens daltônicos, mulheres não conheço. Então a mulher é XDzinho, XDzinho se ela for daltônica. Percebam que o homem tem só 2 possibilidades. Ou ele vai ser normal com relação à visão, né? XDzão e Y. Ou ele vai ser daltônico, XDzinho e Y. A mesma coisa acontece para a hemofilia. O que é a hemofilia? É a dificuldade, a incapacidade da coagulação sanguínea, né, das plaquetas, na produção de plaquetas, porque quando a gente se corta, se machuca, o nosso sangue ele começa a sair, ele vai estancando, a não ser que seja um corte muito profundo, que seja, né, que necessite de um outro tipo de estancamento de sangue. Mas digamos, fui lá, me machuquei, me ralei tudo, caí de bicicleta aí, me ralei todo. Então, o meu sangue vai sair e ele vai aos poucos parando. Por quê? Porque vai acontecer a coagulação sanguínea. Tem pessoas que não conseguem fazer essa coagulação sanguínea, que são os hemofílicos, e apresentam da mesma maneira que os genes, os genótipos. O que muda? Em vez de usar a letra D, a gente usa a letra H. Então, uma mulher que seja normal para hemofilia, ela é XHzão, XHzão. Se ela for portadora de hemofilia, XHzão, XHzinho. E se ela for hemofílica, XHzinho, XHzinho. O homem é a mesma coisa. Se ele for normal, XHzão Y. E se ele for hemofílico, XHzinho Y. Tá? Então, essa é a herança ligada ao cromossomo X. Nós temos ainda a herança restrita ao sexo, que é aquela que está naquela região do... Vou desenhar, tá, gente? Lembra dos desenhos? Nossa. Então, temos o cromossomo X, o cromossomo Y, ele é um pouquinho menor, né? E tem uma região aqui do cromossomo Y que a gente chama de região holândrica, que não tem correspondência no X, tá? Então, são características que os meninos vão apresentar. Uma delas é a hipertricose, tá? O que é hipertricose? É os pelinhos que nascem no ouvido, dentro do ouvido do homem. A mulher não tem isso.
Se o menino lá, o pai tem, o vô tem, ele vai ter, porque ele vai receber esse gene, essa característica do seu pai, tá? Então essa é a restrita ao sexo. E existe ainda a influenciada pelo sexo, né? Que é um caso bem comum, que é a calvície, ou seja, a calvície, tanto o homem quanto a mulher pode apresentar, só que ela vai se manifestar diferente dependendo do sexo da pessoa. Se for o homem, ela vai ser dominante, e se for a mulher, ela vai ser recessiva. Não que a mulher não seja calva, existem mulheres calvas, mas bem menos do que os homens, tá, gente? Então, ela é uma herança que é influenciada pelo sexo. Então, tem a restrita, tem a influenciada, tá? E tem aquela que é ligada ao cromossomo X. A professora trouxe aqui três ou quatro, agora nem me lembro, eu faço tanta coisa que já nem sei. Quatro, acho. Atividadezinhas que eu vou fazer com vocês agora, para vocês saberem como a gente vai trabalhar com tudo isso aqui. Então, a primeira questãozinha diz assim: como serão os filhos de um casal onde a mulher tem visão de cores normal, porém o pai daltônico, né? Então, vamos voltar lá. Ah, mas como é que é uma mulher normal com pai daltônico? Se ela é normal com pai daltônico, ela é portadora. Aqui, ó. Então, essa mulher aqui, ela vai ser XDzão, XDzinho. Ela é normal, mas o pai dela é daltônico. Casa-se com um homem daltônico. Ela quer mesmo ter filho daltônico, essa pessoa aqui, né? Então, ela vai casar com um homem desse jeito aqui, ó. XDzinho, Y. E agora, como é que eu faço esse cruzamento? Lembram lá da primeira lei de Mendel que a gente estudou, que a gente não chegou na segunda ainda? Tem gente que está dizendo que acha difícil, quando chegar na segunda vai se arrepiar os cabelos. Que nós fazíamos o diagrama de Punnett, que é o joguinho da velha. Então, XDzão, XDzinho, XDzinho, Y. Façam o joguinho da velha e vamos lá. XDzão sempre o maior na frente, da mesma maneira aqui. XDzinho, XDzinho, XDzinho. XDzão, Y. XDzinho, Y. Como é que vão ser os filhos desse casal? Duas meninas. Uma menina normal portadora, uma menina daltônica. Um menino normal e um menino daltônico, tá? Então, aqui seria 25% de cada situação, né? Então, 25% XDzão, XDzinho, 25% XDzinho, XDzinho, 25% XDzão, Y e 25% XDzinho, Y. Vamos para a segunda situação. Como serão os filhos de um casal onde o homem é normal para a hemofilia e a mulher é normal portadora do gene? Então, o homem, ele é XHzão Y, porque ele é normal, e a mulher, ela é XHzão XHzinho, porque ela é normal, porém portadora do gene. Vamos fazer o cruzamento aqui pra gente ver como é que vão ser os filhos desse casal. XHzão, XHzinho, XHzão, Y. Aí, vamos lá. XHzão, 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 XHzinho, XHzão, Y, XHzinho, Y. Então, nós vamos ter as mulheres normais, uma portadora e uma que não porta o gene, um homem normal e um homem hemofílico. Se nós perguntasse aqui quantos por cento dos filhos vão ser hemofílicos, 25% hemofílicos, né? Que é esse fulaninho ali, XHzinho, Y. Aqui eu peço só para vocês dizerem o genótipo, ou seja, só o parzinho de letra. Como é que é um homem hemofílico? Ele é o XHzinho, Y. Como é que é uma mulher portadora de daltonismo? XDzão, XDzinho.
Como é que é uma mulher hemofílica? XDzinho, XDzinho. Como é que é uma mulher Opa, desculpa, não é Dzinho, gente, é hemofílico. É XHzinho. Ô, professora. XHzinho, XHzinho. Vamos dar uma riscadinha aqui, vamos botar aqui do ladinho, né? Vamos fazer bonitinho, né? Bem bonitinho, risca, daí fica lindo. Uma mulher portadora de hemofilia. XHzão, XHzinho. E um homem daltônico, XDzinho, Y. Então, se eu pedir genótipo, é isso que pede. Os parzinhos de letra dos fulaninhos. E para não dizer que eu não falei das flores, como eu desenho muito bem, como ninguém, um heredograma, eu vou dar um heredograma para vocês aqui de uma família só com 2 gerações. Que molezinha, né? Poderia ter dado 25 geração da família. Mas eu dei só 6 indivíduos. O pai, a mãe e os 4 filhos. Mas já fizeram 4 filhos também, né? Misericórdia. Não existe aqui um controle de natalidade. Como é que será que são os genótipos desses fulanos aqui? Professora, como é que eu vou saber? Primeiro a gente vai no que a gente tem certeza. Nós estamos falando de hemofilia aqui, né? Estamos falando de hemofilia, então eu sei que esse fulaninho aqui, o indivíduo número 1, é hemofílico. Tá pintadinho, ó, é um afetadinho. Tá dizendo que hemofilia, afetado. Então esse fulano aqui, ele é XHzinho, Y. Vamos para todos os fulaninhos. 4, 5, 6. Meu Deus, o vídeo já deu 11 minutos. Misericórdia, eu falo demais. O 4 eu também já tenho certeza. X, Hzinho, Y. E eu tenho certeza do 6. XHzinho, XHzinho. O que eu posso crer com isso? Se essa fulana aqui não fosse portadora, se ela fosse XHzona, XHzona, né? Será que ela teria algum filho aqui? Muito provavelmente não. Então, essa mulher aqui, provavelmente ela é XH, XHzinho. Esse cara aqui, ou ele vai ser hemofílico, ou ele não vai ser. Não existe o portador para o homem. Então, molezinha, melzinho na chupeta aqui, ó. Vai ser XHzão, Y. E temos uma menina aqui, né? Que é o 5. Que pode ser XHzão, XHzão, ou XHzão, XHzinho, tá? Então, é dessa maneira que os probleminhas vão aparecer para vocês. Eu tô deixando anexado na atividade 3 questões que eu quero que vocês copiem no caderno. Aí, como vocês tiverem a primeira semana de lambuja, melzinho, sem fazer nada, só assistindo o vídeo, essa semana o buraco é mais embaixo. Então, eu quero tudo isso aqui no caderno, na sequência que aparece aqui, que eu fui explicando para vocês, os meus exemplos, e aquelas 3 questões, tá? Anexado no Classroom para mim, bem lindo, e tem gente se fazendo de louco para andar de ambulância. Tem bastante atividade sendo devida lá no 3º ano, hein? Ó, que não, se jogar nas cordas vai se enforcar, hein? Beijo.